desde o começo, lá no início, a gente chegou a cogitar, né. Só que a gente sabe que é um pouco mais difícil, né, porque quando a gente não tem um útero, depende de uma outra pessoa fazer isso pra gente. E eu sempre dizia que eu queria que tivesse as nossas características genéticas, não queria que fosse uma criança adotada, que eu acho isso um gesto lindo, nobríssimo. Eu poderia ter um outro filho adotado, mas eu queria ter alguma característica minha, Te entendo numa criança. perfeitamente. Tudo bem que ele nasceu loiro de olho azul, né, tive que Mas pintar, eu acho era ele a meio tua ruivo. É, cara. tomara, né, a gente fica tentando encontrar alguma, Até o né, Jeff pintou o alguma cabelo pra caracteri ficar sim, parecido. exatamente. E daí tem muita gente que fala: "Nossa, é a cara do Regis, a cara do Jeff". Eu acho a cara do Regson. Mas eu digo assim, eu queria que a gente visse Algo de vocês. algo nosso em alguém. Uhum. E e aí, então a gente, né, queria ir para esse caminho, só que onde vamos conseguir ter um filho Sem o forninho, né. sem o forninho? Exatamente. E aí, algum tempo atrás, a gente estava conversando, aí o Jeff disse: "Ai, quem sabe a gente pega e puxa aquele assunto de novo e vamos ver numa clínica". E eu tinha um certo receio de não conseguirmos, porque quando a gente só tem o desejo e não vai atrás, muitas vezes a gente não fica frustrado, a gente aceita que a gente, né, não teve coragem. Agora quando a gente quer, a gente diz: "Vamos lá", então a gente vai na clínica, faz o tratamento e faz o tratamento, e muitas vezes faz 8, 10 vezes e não consegue, eu acho que aí machuca um pouco mais as pessoas, sabe. E eu tinha um pouco desse receio, assim, eu disse: "Tá, e se a gente chega aí lá e não dá certo?". Mas vamos, né, porque era uma coisa que a gente queria muito, eu sempre disse que eu me via tendo filhos, assim, eu queria muito ter filho. E aí, a gente foi numa clínica em Passo Fundo mesmo, a doutora Helena Fauci tem um espaço que é a Clínica Gerarte, foi sensacional pra gente, foi uma pessoa incrível. E a gente foi lá pra conversar, pra gente pensar, daqui a pouco ela vai nos orientar: "Olha, em tal país vocês conseguem tendo isso, isso legalmente", né, porque a gente também não queria fazer algo que fosse ilegal. Aham. E a gente não sabia como é que funcionava a questão de barriga, no então, até então nossa cabeça pensando barriga de aluguel, né. E aí a gente foi na clínica e ela disse: "Não, não existe barriga de aluguel, né, é proibido, mas barriga solidária existe no Brasil e a gente consegue fazer aqui". E aí aquilo foi assim, tipo, uau, sabe, parece que era algo tão difícil de a gente alcançar, que a gente ia ter que ir pra um outro país, pra Colômbia, para os Estados Unidos, pra sei lá pra onde, né. E ela disse que dá pra gente fazer aqui. Claro, ela disse: "Só que vocês precisam ter essa pessoa pra fazer isso pra vocês. O útero, vocês precisam ter o útero. É solidária, então essa pessoa tem que ser até segundo ou terceiro grau de parentesco, não lembro bem certo, ou, alguma amiga próxima que vocês comprovem amizade, tem teste psicológico, tem jurídico, um monte de coisas lá que a gente tinha que fazer antes. O processo foi mais longo do que a própria gestação, né. E aí, quando ela falou aquilo, a gente falou: "Poxa, sabe, então tá tão perto da gente, né, vamos pensar". E a gente pensou, foi, assim, muito engraçado, porque a gente não pensou em muitas pessoas. Nós pensamos em 2 pessoas da família que a gente achou que pudessem ser as possibilidades. Mas elas, por motivos, né, pessoais, não conseguiriam fazer isso, elas tinham medo de apegar, de se envolver e depois ter que entregar e tal. E a gente, teve uma indicação de uma amiga para uma outra amiga nossa, que a gente nem tinha pensado que ela pudesse ser a pessoa, sabe. Não tinha nos passado pela cabeça. E uma dessas, então, tipo, a gente pediu para 4 pessoas, 2 da família, uma amiga, que essa amiga disse: "Não, eu não tenho coragem". "Mas e por que não a fulana?". E a gente foi falar com a fulana e ela disse: "Sim, eu faço isso. Eu faço, e assim, eu não sei se vocês estão pensando ou vocês têm certeza, mas eu não volto atrás. Se eu disse pra vocês que eu faço, eu faço". E a gente falou, sabe, tipo assim, aquilo, quando ela falou aquilo, aquelas palavras,
ficaram, né, gravadas, assim, tipo, meu Deus, ela disse que não volta atrás. E a gente também não queria voltar atrás, lógico, mas aquilo deu mais certeza de que ela era a pessoa certa. E ela ah, é a pessoa certa até hoje e vai ser para sempre, porque a gente tem uma relação que ficou muito incrível, assim, a amizade fortaleceu, melhorou muito, né? Porque eh, ela ela fez algo que eu digo tá acima da capacidade da maioria dos seres humanos. Se a gente tem um dom de cortar cabelo, ela tem algo que não é nenhum dom, é acima disso, sabe? Para mim, é uma das pessoas que eu mais sou fã nesse mundo, porque ela fez algo que Poucas pessoas estão encheu a nossa dispostas. Eu vida de acho amor, dispostas. né? Pessoas teriam essa Poucas coragem. Coragem, essa pessoas. É uma disposição. Coragem. É. Pois é, até E ela, a gente tem a nossa relação é ótima, ela vê o Benjamin, Mas ela é faz ela na casa parte da nossa dela. vida. Mas assim, se quiser ir na nossa, se quiser, sabe, tá tudo certo, porque a gente tem confiança, a gente não ficou com aquela. Porque muita gente dizia assim, só que agora, né? Quando a gente pegou o Benjamin, quando ele nasceu, ele já veio direto pra nossa casa. Agora vocês vão cuidar, né? Porque essa coisa de. Daqui a pouco ela se apega. Primeiro que a gente tem todo esse processo que antes acontece na clínica, que é muito sério e muito pensado, e por isso que existe a psicóloga, o advogado, todo mundo envolvido, porque tem que ser algo que nos dê segurança, né? A gente tem uma coisa muito bem feita antes do Benjamin nascer. E segundo, que existe um respeito, um carinho entre a gente, que eu digo, sabe, eu acho que quanto mais tu tenta afastar, às vezes é pior. Parece que daí mais tu quer aproximar. Nós temos uma pessoa que fez algo tão grande pra gente, por que que a gente vai afastar? Por que que a gente não pode dar mais amor pro Benjamin? Eu falo assim, quanto mais pessoas amarem ele, melhor Ele vai pra estar ele, protegido. melhor pra gente, né? Então, assim, eu faço questão que as pessoas conheçam, que estejam presentes na vida dele, porque a gente se encanta com ele. Ele é um querido, um serzinho de luz mesmo, assim. E as pessoas, ai, como eu amo o Benjamin e tal. Eu digo, ama, ama, pode trazer amor pra vida dele, porque amor não vai faltar dentro de casa, mas se tiver a mais, vai ser sempre muito bem-vindo. E ela é uma das pessoas que a gente quer muito esse amor pra ele, sabe? Ótimo. A gente quer mesmo. Excelente. Ele preenche a nossa casa, né, Jeff? Sofreram muito preconceito nessa caminhada de cabeleireiro, de casal, de filho? Não. Tipo, porque eu acho que o preconceito também tá muito na nossa cabeça, né? Exato, exatamente isso que eu ia dizer. Eu acho que eu nunca me vitimizei pras coisas, sabe? Eu não gosto de me colocar como uma vítima, né? Porque foram as minhas escolhas. E não são escolhas que eu acredito que a gente não faz elas nascem com a Com gente. certeza. Mas a gente tá muito bem resolvido. Eu não tenho problema de ser quem eu sou, de ser como eu sou. Eu não tenho problema, não tenho vergonha, não tenho nada. Eu estou muito seguro de como eu sou, sabe? Então, pra mim, zero Tá preconceito. tudo ok. Adolescência, né? Um pouquinho lá, mas tirava de letra também. Aconteciam algumas situações que a gente, na época, na idade, não tem cabeça ainda pra saber lidar. Mas eu sempre ergui a cabeça. E depois disso, eu também acho que quando a gente mostra uma carreira séria, mostra uma educação, um respeito com as pessoas, a gente só muda o que é dentro de casa. Exato. Não precisa, não faz ninguém sofrer. A gente é muito discreto, é na nossa, é reservado, sabe? Então eu acho que não tem por que isso ser algo que incomoda as pessoas.